Lucas capítulo 10, do versículo 38 a seguir. Lucas, mais conhecido como o médico amado, está aí na ordem cronológica, o terceiro evangelho, capítulo 10, do versículo 38 a seguir. Quantos encontraram? Todos encontraram? Sempre olhe ao redor, veja se há alguém com uma certa dificuldade, compartilhe o seu conhecimento com muito carinho com ele, com ela. Quem sabe você pode até compartilhar a sua Bíblia, é de bom tom, Deus se agrada. Capítulo 10, do versículo 38 a seguir, a Bíblia assim nos diz: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo as suas palavras. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe, diga a ela que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, Isaías, você está preocupado e inquieto com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Te rendemos graças, Senhor, por tua palavra. Ajuda-nos, para a glória do teu precioso nome, a transmitir com exatidão aquilo que está no teu coração. Põe as tuas mãos sobre nós e nos dê, Senhor, uma noite agradável. A noite só se torna agradável quando nós, como tuas ovelhas, ouvimos a tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estamos vivendo alguns dias interessantes. A minha geração talvez seja a geração mais deslocada que o mundo já viu e já testemunhou. Estamos vivendo dias de grande avanço tecnológico. A gente já não se espanta mais com nenhuma nova tecnologia. A minha geração é a primeira geração que viu nascer e morrer uma tecnologia. Por exemplo, eu lembro da fita cassete. Eu vi quando a fita cassete começou e eu vi quando ela terminou. Eu me lembro dos long plays, dos LPs. Se bem que agora está voltando, mas é uma tecnologia já ultrapassada. Depois veio a era dos CDs. Depois veio a era das linguagens, onde os bytes é que falam mais alto. Agora é MP3, agora é MP4, agora é WMV. As linguagens vão mudando. Eu sou de uma geração em que você começa na faculdade fazendo educação física, no meio do curso você muda para engenharia e termina em direito. E depois vai vender pipoca na praça central da cidade. Nós não sabemos muito bem como se posicionar diante dos dias em que nós estamos vivendo. Eu sou e faço parte de uma geração que pela primeira vez na história da humanidade descobriu novas enfermidades, novos tipos de doenças. Entre elas, a do pensamento acelerado. Você já notou que a gente não desliga? A gente não consegue se desvencilhar de pensamentos, parece que é um turbilhão, parece que a mente da gente se transformou em largas avenidas, em que os pensamentos passam, percorrem. Eu estava observando, enquanto nós estávamos louvando, engrandecendo a Deus, como nós temos dificuldades de chegar. Me lembrei da história de um viajante que contratou alguns índios para levá-lo mata adentro. Ele tinha 3 dias e precisava chegar, precisava alcançar o seu objetivo. No primeiro dia, com mochila nas costas, botina já amarrada aos pés, bem de manhã, saiu em meia mata e levado pelos índios. Lá no meio do caminho, dormiu pela primeira noite, aceleradamente no outro dia pela manhã, tomou café, mais um dia de caminhada, dormiu. No terceiro dia, quando ele já pronto estava com a mochila nas costas, os índios recusaram a se levantar. E aí ele disse: vamos, porque eu preciso alcançar, vamos, porque eu tenho uma agenda,
Vamos, porque eu preciso alcançar o meu objetivo. E os índios disseram, nós não podemos e nem vamos ir no dia de hoje. Falou, por quê? Falou, porque o Senhor acelerou tanto os 2 primeiros dias. Nós andamos tão rapidamente os 2 primeiros dias, que nós chegamos aqui, mas a nossa alma ainda está lá atrás. Você olha para essa história e fala assim, ué, como é que pode uma alma chegar depois de um corpo? Basta você olhar para você no culto desta noite. A gente chega, mas não chega. A gente senta, mas não desliga. Os celulares continuam ligados. Tem gente que consegue estar no culto e mandando text message ao mesmo tempo. Tem gente que está, eu falo com os meus filhos estão com fone. Um tempo atrás nós fomos viajar, e aí eu estava olhando a Luciana jogando paciência, coisa que pouco eu tenho. Vi um com fone de ouvido, vi o outro com fone de ouvido, e aí eu querendo conversar com alguém no carro, falei, gente, pelo amor de Deus, eu estou carente de atenção, alguém olha para mim, alguém fala comigo, e meus filhos falam assim, pode falar, pai, que todo mundo está te ouvindo. E às vezes eu fico pensando se da mesma forma a gente não faz, neste momento que a gente se propõe a vir aqui buscar a Deus. Talvez não com um iPhone, com um iPad, talvez não com uma tecnologia, mas na nossa cabeça é tanta coisa, são tantos os problemas, que a gente não consegue se desvencilhar e deixar para lá de fora. E é quando a gente chega, às vezes a nossa alma é tão lenta, que ela só vai chegar quando eu disser que o grande amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, e todos digam amém. A sua alma ali na porta diz amém. Você já sai, ela fala, puxa, lá vou eu de novo, até te alcançar novamente. Às vezes eu olho para vocês e percebo pessoas desalmadas. Você já viu pessoas que estão olhando para você? Você já viu pessoas que estão com os olhos fixos no seu rosto, mas cuja atenção e o coração estão a milhares e milhares de quilômetros de distância? Nós somos assim, quase que zumbis espirituais. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você está aí, você chegou, você você está ligado, você está conectado aqui, a sua DSL está funcionando, você está plugado em Deus. Eu digo isso porque a gente tem uma dificuldade imensa de se plugar nas coisas espirituais. Quando Jesus nos ensinou a orar, Jesus fez apenas uma exigência. Jesus não mandou que nós fôssemos para os montes, Jesus não mandou que nós fôssemos para os vales, Jesus mandou que nós fôssemos para os nossos quartos e que nós fechássemos a porta. Fechar a porta hoje é mais do que pura e simplesmente pegar um pedaço de madeira e trazer bem próximo à parede. Fechar a porta é desligar o celular. Fechar a porta é dizer para a esposa ou para o esposo, eu preciso de alguns instantes com Deus. Fechar a porta é deixar de ter nos filhos o seu próprio Deus e significado, e deixar que ele curta por alguns instantes longe de você na salinha, dizendo, Deus há de cuidar, enquanto você está aqui. Ai, meu filho, porque meu filho, que será que meu filho, seu filho não é Deus, e você nunca vai cuidar do seu filho como Deus cuida. Os seus olhos não estão sempre sobre os seus filhos, mas os Deus sempre estão. Então descansa um pouco, calma um pouco, vem para este lugar um pouco, e rasga o coração diante de Deus e diz assim, Senhor, por alguns instantes eu vou ficar diante de Ti, e eu quero Te ouvir falar comigo. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Nós fazemos parte desta geração que é quase que totalmente desatenta às questões espirituais. Esta geração que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, mas nenhuma delas com profundidade. A gente aperta a mão de milhares, mas a gente não aperta uma mão com significado. A gente abraça a muitos, mas não abraça a nenhum para compartilhar com ele a dor que ele está sentindo. A gente está capacitado a fazer muitas coisas em muito pouco tempo, mas nós fazemos com uma superficialidade tremenda, porque o tempo é muito exíguo, o tempo é muito curto, e eu preciso fazer muitas coisas, porque eu preciso dar satisfações a muitas pessoas e a muitas amizades. Nós precisamos
conversar com Deus e olhar para Deus sem fone nos ouvidos e sem absolutamente nada que nos distraia. É por isso que eu estava olhando para esse texto. Esse texto mostra-nos uma mulher que estava com alguma coisa desordenada dentro de si mesma. E na sua desordem interior, no seu caos interior, as consequências dessa desordem interior foi que o Deus de toda a terra estava na sala de sua casa e ela não conseguia perceber a profundidade desse relacionamento. Quando eu olho para um texto como este, eu fico me lembrando daquela mulher que disse que lá na escola onde ela ministra aulas, ela chama as crianças e por alguns instantes, antes que a aula comece, ela precisa dar um banho de quietude. Como é que ela faz? Faz com que as crianças fiquem paradas, sem conversar umas com as outras. Mas se você conhece crianças, se forem iguais às da Patrícia, é alguém que você coloca, ele está quieto por fora, mas está num processo de ebulição por dentro. Você já viu gente assim? Pessoas que estão por fora, até mesmo sentadas, mas por dentro permanecem em pé. E nesta nossa relação com Deus, nós pouco vamos deles subtrair ou vamos deles receber, se nós não aprendermos a nos aquietar. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Primeiro a gente se aquieta, para depois saber e perceber o quanto Deus é Deus na nossa vida, na nossa história. Nós bem terminamos uma coisa, hoje as demandas são tamanhas, que a gente nem bem terminou uma coisa, já começa a outra, não é assim? Deixa eu lhe fazer uma pergunta: quando foi a última vez que você esteve sentado, quem sabe ali na sua cadeira, na sua poltrona, você olhou para a sua mesa de trabalho e você disse assim: venci? Qual foi a última vez que você olhou para as coisas que estão sob sua responsabilidade e você disse assim: dei conta, acabou, terminou, tenho pelo menos 2, 3 dias de sossego de alma, de coração, sem com o que me preocupar? Você se lembra quando foi a última vez que isso aconteceu? Sabe por que não acontece? Porque mal termina um carnê, logo a gente começa outro. Mal termina uma tarefa e a gente vai se sobrepondo. As demandas da vida vão nos assoberbando de tal maneira que a gente passa a ter uma angústia, e essa angústia vai se tornando crônica, uma ansiedade, e essa ansiedade vai se tornando crônica, e vão gerando enfermidades da alma. E por que é que a gente age assim? Porque nós acreditamos que a vida sempre foi assim, e não é verdade. Já houve dias em que a vida não foi assim. Aliás, nós não fomos criados por Deus para sermos assim. Por isso adoecemos. Você já leu Gênesis? A Bíblia nos diz e nos mostra, muitas pessoas quando olham para Gênesis, ficam perguntando se aquele dia era de 24 horas, ficam perguntando se era uma era, mas esta não é a mensagem de Gênesis. Não é este o foco de Gênesis. O foco de Gênesis é mostrar para mim e para você é que havia ordem. É que Deus é um Deus que ama a ordem. É que Deus é um Deus organizado. E que a desordem só se estabelece quando nós nos afastamos dele. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2, na melhor tradução é este: e a terra veio a ser sem forma e vazia, porque nada do que Deus cria é sem forma e vazio. Por conta de calamidades que agora não convém dizer, o caos e a desordem se estabeleceu. É por isso que a partir do versículo 3, quando vai dizer, disse Deus, haja luz, esse verbo que mostra Deus fazendo coisas, mostra Deus fazendo não mais de modo inédito, mas Deus reconstruindo aquilo que havia sido destruído uma vez. Deus, diz-nos o versículo 2, que a palavra de Deus, através do seu Espírito, começou a pairar sobre o caos, e o caos só se desfaz quando a palavra de Deus se instala.
A palavra de Deus nesta noite é para recolocar ordem no seu caos interior. Diz-nos o versículo 3 a seguir, que Deus disse: haja luz. Deus poderia ter feito todas as outras obras dos 5 dias posteriores no primeiro dia, mas Deus é um Deus que sabe conjugar o verbo basta. Deus que tem toda a capacidade, Deus que tem todo o potencial de fazer o que bem quiser fazer, Ele mesmo sabe dizer quando basta, coisa que você e eu já não sabemos mais. Nós não sabemos mais dizer quando basta. Eu tenho um amigo, um grande amigo. Uma certa vez esse amigo me levou a um determinado lugar e mostrou-me o seu projeto. E o seu projeto continha inúmeras árvores. E ele disse para mim assim: pastor, este é o projeto da minha vida. Eu entendo deste projeto, eu entendo desse tipo de fruta, eu entendo desse tipo de árvore. E eu, observando a plantação do meu amigo, ele disse assim: pastor, e começou a me dizer quantos caminhões ele ia retirar dali, como ele seria abençoado com aquele projeto. Até então eu não disse nada, eu permaneci em silêncio. De repente ele virou-me e disse assim: pastor, agora eu quero te levar num outro lugar. Eu disse: para onde vamos? E ele me mostrou um grande descampado e disse: aqui agora é a continuação do meu projeto. Eu vou triplicar a minha plantação, eu vou fazer assim, e agora eu vou arrecadar assim, eu vou fazer dessa maneira. Foi então que eu olhei para ele e disse assim: uma pergunta eu lhe faço: quando você vai dizer basta? Quando vai lhe chegar? Quando você vai se voltar para dentro da sua própria casa? Quando você vai se voltar para as coisas que verdadeiramente se importam nesta vida? A história desse rapaz é uma história que me faz chorar até hoje. Parece-me que eu estava falando com ele, como que profetizando de olhos abertos. Deus sabe quando parar, nós não sabemos quando parar. E diz o que, lá no 6º dia, não apenas Deus sabe quando parar, mas Deus também sabe quando descansar. Nós adoecemos porque nós não sabemos descansar. A Bíblia nos diz que Deus fez os animais, não foi assim? Sabe por que Deus fez? Vocês acham que tem muita quantidade de animais? Você acha que tem muitos peixes? Tem muita variedade de peixes? Tem. Vocês não acham que Deus poderia ter continuado criando eternamente? Vocês já imaginaram se Deus, antes de fazer os peixes, tivesse feito a mulher? Já imaginaram a mulher do lado de Deus, com esse senso estético que a mulher tem, com essa capacidade estética que a mulher foi agraciada? Depois de Deus fazer tanto tipo de peixe, ela falou: Senhor, faz mais um, faz com o aninho na cabeça, Senhor. Aí Deus faz com a anteninha agora, Senhor. Deus faz. Agora, Senhor, tira a anteninha, faz uma anteninha só pela metade, Senhor. Deus faz. Mistura a centopeia com o peixe, Senhor. Deus faz. Até Deus sabe que a hora de fazer a mulher é no último dia. Até Deus sabia. Deus não apenas sabe o que fazer, mas também sabe a hora de fazer. E você e eu precisamos aprender a não apenas sabermos o que fazer, mas a hora em que fazer. Quando a gente olha para um texto como esse, observa o texto. Esse texto para mim fala de resgatar tempo. Esse texto para mim fala de resgatar momentos com Deus tão preciosos para a nossa vida, dos quais nós não podemos abrir mão. Antes de mais nada, antes de entrar propriamente dito no texto, eu gostaria de justificar a Marta. Nós falamos tão mal de Marta. Nós criticamos tanto a Marta. Vocês que já são crentes há um bom tempo, já ouviram falar de Marta e Maria. Deus me livre de ser Marta. Eu quero ser elogiada como foi Maria por Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Marta, sim, era uma mulher tremendamente ativa, era uma mulher tremendamente acelerada, era uma mulher tremendamente preocupada com o serviço diário. E Maria já era um pouco mais introspectiva, já gostava mais de estar sentada aos pés de Jesus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Maria só se assentou aos pés de Jesus porque uma Marta o convidou para entrar em casa. Maria só se assentou aos pés de Jesus porque uma Marta estava esquentando a barriga lá no fogão para preparar comida para todo mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A crítica de Jesus a Marta não é porque ela está fazendo alguma coisa. A crítica de Jesus a Marta
é porque o que ela está fazendo está roubando dela o melhor do dia. O tempo que ela está investindo naquilo não está sendo produtivo como poderia ser se ela tivesse feito o que a sua irmã está fazendo. É fácil ser Marta, né? Quando tem uma Maria, ou melhor, é fácil ser Maria quando tem uma Marta segurando as pontas, não é? Às vezes a gente critica tanto a Marta, às vezes a gente critica tanto pessoas que estão fazendo, a pessoa não para, a pessoa é isso, aquilo, mas é justamente porque essa pessoa não para que você pode parar. É justamente porque essa pessoa não para que você pode se dar ao luxo de estar diante de Deus com os olhos bem abertos. No versículo 39, a Bíblia nos diz que Maria estava fazendo algo muito importante. E Jesus lá na frente vai dizer que Maria havia optado pela boa parte. Jesus não disse que Maria havia optado pela parte toda. Jesus disse que Maria havia optado pela boa parte. Em tudo aquilo que a gente faz na vida, há a boa parte. Mas a boa parte não é o todo. Você que trabalha com empresa, por exemplo, tem coisas que você faz com tanto prazer. Tem dias que você se levanta e vai para a empresa, porque você sabe que naquele dia, na empresa em que você está, os eventos daquele dia são eventos que lhe causam prazer, são eventos que trazem alegria ao seu coração. Esta é a boa, o filé mignon, esta é a parte nobre, não é assim? Mas você que trabalha com pessoas, não existem coisas que você precisa fazer que não lhe agradam. São coisas necessárias, são coisas imprescindíveis, são coisas importantes a serem feitas, mas que não lhe agradam, que não lhe apetecem, e ainda assim, tem que fazer. Pastor João Maria estava me falando hoje ou ontem, acerca da expulsão de espíritos malignos. Nós não estamos doidos para sair atrás de espírito maligno para expulsar, não. Eu tenho um amigo, que, por exemplo, para nós, essa não seria a melhor parte, mas eu conheço um amigo e para ele já foi a melhor parte. Ele saía pela cidade buscando demônio para expulsar, não é, Marcelo? Não estou dizendo que seja você, mas não é assim, Marcelo? Marcelo tinha uma época na vida dele, que o negócio dele era tão assim, tão visceral, ele saía na caça, né, Marcelo? Se ele não expulsasse um dia, dava delírios trêmulos. Eu tenho que encontrar um hoje, e assim por diante. Para ele esta era a melhor parte, não é a melhor parte para o nosso querido pastor João, mas alguém tem que fazer. Em tudo que nós fazemos, na sua casa, ter filhos tem a melhor parte. Qual é a melhor parte? Quando está com 8 meses, quando reconhece a gente, quando dá os bracinhos. Ter filhos, quando está limpinho, é a coisa mais gostosa, é a melhor parte. Qual é a parte que a gente gostaria de evitar? Quando faz as questões naturais da vida, quando tem que limpar, quando o odor já não é o cheiro de sabonete Nívea, não é assim? Tudo nesta vida tem a melhor parte, mas tem a parte necessária, que nem sempre a gente se agrada, mas sabemos que tem que fazer. O ministério pastoral é diferente? Não. Quem me dera, irmãos, só pregar, estaria realizado a minha vida, só pregar. Não. Hoje eu recebi uma notícia de um amigo meu, o pastor Tubal acabou de dar aqui. Que tristeza, que tristeza. A gente compartilhou da alegria com ele, agora vai ter que compartilhar da tristeza com ele. Que decepção. Aquela angústia, aquele desejo de ter 3 filhos, falou para todo mundo, contou para todo mundo, botou no Facebook. E agora? Vai ter que colocar no Facebook, vai ter que explicar para os amigos, vai ter que dar satisfações sociais. Eu não gostaria de participar de um momento como esse, mas vou participar. Esse não é a melhor parte do ministério, mas é uma parte necessária, e nós não podemos nos ver longe dela. No versículo 40, a gente vê Marta ocupada com muito serviço, e não era pouco não, diz o texto que era muito serviço. Você sabe que convidar a Jesus não era convidar uma pessoa, você não sabe disso? Convidava-se Jesus, e Jesus trazia mais quantos com ele? Mais 12, não é? Então ali Marta está envolvida, não num projeto que abençoa 3 ou 4 pessoas, ela está cozinhando para 14, para 15 pessoas, e vou dizer para os irmãos, se eu estivesse lá e eu me conhecendo, eu teria levado uma dura tanto quanto ela. Eu teria olhado para Maria e teria, Maria, ei, se toca minha filha, levanta,
vem, tem coisa para fazer. Você imagina você cortando a cenoura, tac, 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 tac. E não é uma, para 15, 16 já foi meio balde. E a mulher, onde está? Lá aos pés de Jesus, na fileira da frente. E nós, tac, tac, tac. Eu falaria. E eu falaria com Jesus mesmo. Jesus, o senhor que é autoridade aqui, fala para minha irmã fazer alguma coisa. Como se Maria não estivesse fazendo nada. Eu também levaria essa dura. O que é interessante que diz, é que se nós arrancarmos esse texto do seu contexto, talvez ele não tenha tanta graça. O que a gente não pode esquecer é o que Jesus tinha feito antes de ir para a casa de Marta. Jesus havia sido encontrado por um mestre da lei. E o mestre da lei lhe fez uma pergunta: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus disse o quê? Amarás, olha o relacionamento, amarás ao Senhor teu Deus, de que maneira? De todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com tudo que há em você, e ao teu próximo como você ama a si mesmo. O que foi que o camarada fez querendo se justificar? Quem é o meu próximo? Perguntou ele. E foi então que Jesus disse: vinha de Jerusalém para Jericó um homem, e este homem caiu na mão dos assaltantes, e foi muito pisoteado, foi muito machucado, roubaram-lhe tudo e deixaram-no semi-morto. Depois que o culto lá na Ibepaz havia acabado, no mesmo caminho veio o sacerdote, no mesmo caminho veio o pastor, no mesmo caminho veio o ministro de louvor, e a Bíblia diz o quê? Que olhando para aquele homem, passaram de largo. Por que passaram de largo? Porque tinham coisas mais importantes a fazer. Qual era a agenda deles? Eu preciso ir para o segundo culto, eu preciso agora prestar cultos a Deus na congregação A, na congregação B, mas não são poucas as vezes que Deus interfere na sua agenda pessoal e quer fazer uma conexão entre a sua agenda e a agenda de Deus. Muitas das vezes Deus quer mudar a sua agenda e colocar um próximo no seu caminho, ainda que o seu caminho seja o caminho da igreja, ainda que o seu caminho seja um caminho nobre, ainda que o seu caminho seja um caminho de divertir-se com os seus filhos. Não são poucas as vezes que Deus quer colocar diante de você alguém que você precisa estender a mão, que você precisa estender, a ser braço de Deus na vida dele. Quando Jesus falou que o pastor ou que o sacerdote e o levita passaram, o mestre da lei com certeza permaneceu consigo calado e disse: mas alguém o socorreu. Ele disse: vai falar o mestre da lei, quer ver? Alguém o socorreu. Quem o socorreu? Um samaritano. Não, Senhor, não, Senhor. Senhor, é melhor deixar o pastor socorrer. É melhor deixar o ministro de louvor socorrer do que um samaritano. Samaritano não, Senhor. E diz-nos o texto que o samaritano socorreu e foi bênção na vida dele. E aí Jesus faz aquela pergunta: quem foi o próximo dele? O samaritano. Não ficou respondida a pergunta? Ficou respondida. Mas a ênfase do texto não está no amor a Deus. A ênfase do texto está no amor ao próximo. Ora, esse texto não deveria ter, antes de mais nada, permanecido ou focado no amor a Deus? Não era esta a pergunta? O que fazer? Qual é o maior de todos os mandamentos? O primeiro não é amar a Deus. Por que todo o foco do texto foi para o amor ao próximo? Porque Jesus vai responder, quem sabe, agora, através deste ato, através dessa chegada, através desta instalação na casa de Marta e de Maria. O socorrer é a parte que nem sempre gostamos de fazer. O socorrer é aquela parte que muitas vezes a gente quer passar de largo. O estender a mão é aquela parte que muitas vezes a gente quer fazer vistas grossas. E qual é a parte boa? Qual é o amor a Deus? O amor a Deus é o culto, o amor a Deus é sentar-se à sua frente, o amor a Deus é aquela manifestação de intimidade que a gente se dá quando vem num lugar como este. Deixa eu lhe dizer algumas coisas, buscando esclarecer por que Jesus fez uma crítica tão contundente a Marta. Quando nós lemos no versículo 41, Jesus está dizendo assim: Marta, Marta. Vocês não acham que Jesus fez um Marta, Marta com muito carinho? Vocês não acham isso, não? Por que Jesus repetiu o nome de Marta? Talvez porque Jesus vai repetir também o seu nome, o meu nome.
Quantas foram as vezes que eu li esse texto e quando eu cheguei no nome Marta, eu li Isaías, Isaías. Porque a semelhança de Marta, eu também me portei e me porto como ela muitas vezes. E Jesus, com aquele carinho que lhe é tão característico, tão peculiar, disse assim: Marta, Marta, tu estás preocupada com muitas coisas. A palavra preocupação nesse texto encontra a sua raiz na palavra diaconia. Tu estás ocupada e a sua ocupação não é desonesta. Tu estás preocupado e a sua preocupação não é injusta. Ela só é fora de hora. Ela só está em desarmonia. Ela só reflete o seu caos interior. Ela só reflete a sua desordem interior. O problema não é estar preocupada. O problema é o momento em que você se preocupa. O problema é o modo como você demonstra preocupação. Porque a palavra preocupada é o mesmo que estar ansioso. É o mesmo termo que Jesus usa lá em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não permita que a ansiedade tome o vosso coração. Esse é um texto tão exaustivamente encontrado nas Escrituras. Quando é que Jesus, através do seu apóstolo, diz que a nossa ansiedade não produz absolutamente nada de bom? Esses pensamentos díspares na sua mente não produzem nada de bom. Essa falta de foco na sua relação com Deus não produz absolutamente nada de bom. E ele diz assim: não ande ansiosa, você está muito preocupada, você está muito tomada com coisas demais. A preocupação desta mulher era com o que servir, era como é que a mesa vai ser posta. Ela está com a cabeça no futuro, ela não quer que esse encontro seja um fracasso. Você percebe que a intenção é nobre, mas Jesus está dizendo para ela que quando a nossa cabeça está no futuro, mesmo o corpo estando no presente, nós perdemos a oportunidade de usufruir o que Deus está fazendo hoje. A nossa preocupação é tão grande com o que vai acontecer amanhã. As pessoas estão sempre perguntando para mim: pastor, o senhor vai voltar mesmo, pastor? Pastor, o senhor vai voltar mesmo? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu não posso dizer nem que vou sair por aquela porta. Você não pode dizer nem que vai se levantar, nem vai levantar-se dessa poltrona. Uma coisa eu posso dizer: que se Deus permitir, que se for do querer de Deus, que se a vontade de Deus assim se manifestar, novamente nós estaremos juntos, louvado seja o nome do Senhor. E se não for, Deus permanecerá conosco do mesmo jeito, da mesma forma, porque tanto eu quanto os irmãos pertencemos a Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é que é importante. Por que nós estamos preocupados com uma situação que nem aconteceu? Por que nós estamos deixando nosso coração tomar uma direção que não nos permite gozar o que Deus está fazendo hoje? O que é importante é o que Deus está fazendo hoje. O que é importante é o que Deus está nos falando hoje. O que é importante é o modo como o Espírito Santo está ministrando sobre nós hoje. E amanhã, o amanhã pertence a Deus e a ninguém mais. Ninguém pode determinar o que há de acontecer. E a minha preocupação com o que há de acontecer não pode roubar o prazer que eu estou sentindo na alma hoje de estar com você aqui. Se ninguém vai tirar de mim, ninguém vai tirar de você. Marta, Marta, você está preocupada com tanta coisa, Marta? O seu coração está sôfrego com tanta coisa. Olha para quem está bem próximo de você e diz assim: calma, 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 ué, calma. Marta estava ocupada com tantas coisas. Esta palavra ocupação, e Jesus está dizendo para Marta: Marta, você está ocupada com muitas coisas, e é justamente esta ocupação que está drenando, é esta ocupação que está arrancando de você, é esta ocupação que está alienando você do que verdadeiramente está acontecendo. Irmãos, é uma maravilha quando nós temos a oportunidade de servirmos a Jesus, mas nós não podemos perder de vista
que o nosso serviço a Jesus não pode substituir a nossa relação pessoal com Jesus. Uma coisa é servir a Jesus por amor, outra coisa é ter a Jesus na vida. Tem muita gente que serve a Jesus, tem muita gente que prega a Jesus, tem muita gente que fala a respeito de Jesus, mas Jesus quer que mais do que você fale dele, mais do que você pregue acerca dele, mais do que você desenvolva um projeto em nome dele, é que você ande com ele, que você o conheça e que permita que ele conheça você como você verdadeiramente o é. Tenha uma vida pessoal com Jesus. E o resto, pastor? O resto Jesus cuida. Nós não damos conta de cuidar nem dos cabelos da nossa cabeça, não é não, pastor João? Não damos conta, que não é o caso do Senhor, obviamente. O Senhor sempre cuida bem. A preocupação do que está para acontecer, lá nos diz Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo, irmãos. Há tempo para plantar, há tempo para arrancar o que se plantou, há tempo para chorar, mas também há tempo para rir. O que esse texto está falando? Que você deve aprender a viver como Jesus ensinou, de modo equilibrado. Você não pode chorar sempre, mas também não pode viver rindo para as paredes. Você não pode trabalhar o tempo todo, mas também não pode viver de barriga para o ar o resto da vida. Não é assim? Você não pode estar total e completamente dedicado ao dinheiro, mas a gente sabe que sem ele ninguém vive, por tudo ele responde. E assim sucessivamente. Jesus está ensinando a mim e a você, ó Martas e Marias, a vivermos de modo equilibrado, como Jesus sempre o fez, como Jesus sempre o faz. Precisamos perguntar a Deus, Senhor, qual é a sua agenda para a nossa vida? Precisamos nos submeter à agenda de Deus para a minha e para a sua vida. Para terminar, no versículo 41, Jesus diz assim: Marta, Marta, você está inquieta. Esta palavra que vem de inquietude, Jesus diz, você está inquieta com muitas coisas. Muitas coisas estão inquietando o seu coração. Em outras palavras, o seu coração está perturbado com muitas coisas. E esta perturbação está colocando o seu coração em desordem. Quando o nosso coração está em desordem, quando o nosso homem interior está em desordem, quando esse mundo nosso interior está um caos, terminamos por transmitir, refletir este caos nas nossas ações, no que dizemos, no que falamos. A gente olha para alguém e pensa que alguém está fazendo mal para nós, que alguém está machucando a mim, machucando a você, quando na verdade, quando o interior está em ordem, eu sei que é um instrumento de Deus para melhorar a minha vida, para me fazer mais honesto, mais íntegro, mais justo, porque diz a Bíblia, e eu preciso crer nisso, todas as coisas, inclusive as que eu não gosto, inclusive as coisas que eu não aprovo, todas elas, de alguma forma, Deus as coloca num projeto para que abençoe a minha vida. Eu vou sair dela mais forte, eu vou sair dela mais íntegro, vou sair dela muito mais correto e assim por diante. Irmãos, se nós não crermos nestas coisas, o nosso interior vai ruir, nós não vamos aguentar, porque a vida não é brincadeira para ninguém. Diz mais o texto, quando nós estamos em desordem interior, nós não conseguimos perceber o mover de Deus. Irmãos, será que Deus tem tablet? Será que Deus tem? Imagina Deus com um tablet na mão, virando lá as páginas, vida do Isaías. Isaías. Como é que está? Aí tem os índices, né? Tem aqueles índices, tem aquele, né? Aí Deus fala assim, paciência. Como é que ele está? Paciência, o ajudante de ordens. Falou, Senhor, está precisando uma pitada de paciência, Senhor. É mesmo? Ok, então vamos lá, vamos gerar algumas situações na vida dele, não é? A Bíblia diz, como é que a paciência é produzida? A paciência é filha da tribulação. Então, se ele está precisando de paciência, como é que a gente faz? Vamos gerar uma situação de tribulação na vida dele. E a gente olha para aquela tribulação e pisa na cabeça do diabo, porque o diabo, esse diabo, eu vou dar uma bicuda nele. Vamos orar, vamos jejuar, vamos arrebentar, pisa na cabeça dele. E Deus está dizendo assim, rapaz, deixa eu trabalhar na sua vida, rapaz, deixa eu trabalhar na sua vida. Outro dia um camarada falou assim, pastor, eu nunca entendo a Bíblia justamente por causa dessas coisas que o senhor fala. Eu falei, por quê? Ele falou, eu não entendo. O senhor disse, citando as escrituras, que está escrito, eu nunca li, o senhor que falou.
Está escrito lá, Deus opera tanto querer quanto efetuar. Ué, se Deus faz tanto querer quanto efetuar, então não tem que fazer nada, ué. Que Deus faça tudo. Eu fiquei olhando para ele, mal educado. Ele falou, então responde aí, pastor. Se Deus opera tanto querer quanto efetuar, qual é a minha parte? Eu disse, a sua parte é não atrapalhar. Atrapalha Deus não, irmão. Atrapalha Deus não. Deus está querendo dar uma melhorada na vida da gente. A gente começa a atrapalhar Deus. Agora, escutei um amigo meu pregando. Ele falou que chegou na igreja dele. Ó, irmão. Chegou na igreja dele, estava pregando. E de repente, um irmão chegou cheio de fé. Falou assim, pastor, Deus me deu graça. Comprei minha casa. Prestações a perder de vista, mas é minha. E Deus vai me dar vitória para pagar essa casa. Aí o pastor, você sabe como é que o pastor responde uma hora dessa? Todo pastor é igual, irmão. Em alguns aspectos. O pastor falou assim, maravilha, coisa de Deus, é de Deus. Vai receber, é de Deus. Na mesma semana, o camarada recebeu a carta de demissão. Ele falou, pastor, fui demitido. Pastor, é mesmo? Oh, meu Deus. Porque pastor, irmão, quando não tem muito o que falar, fica fazendo pergunta. Pode observar. Quando o pastor não sabe o que dizer para você, ele fica fazendo pergunta. Irmão, e aí? Sim. Pode observar. O pastor começou assim, ele não sabe o que te falar. Ele está esperando uma portinha para ele poder entrar ali. Irmão, os irmãos sabem que eu não guardo para bater em cego, eu entrego mesmo. E aí então, o irmão chegou no domingo e ele já pensando, o que eu vou falar para o irmão? Vou mandar o irmão entregar a casa. Vai honrar sua dívida, eu vou entregar a casa. O irmão chegou nele, quando o pastor foi falar para ele entregar a casa, o irmão chegou e falou assim, pastor, esse nosso Deus é demais. Ele falou, arrumou emprego, falou, que nada, o homem me mandou embora. Esse nosso Deus está fazendo alguma coisa comigo, pastor. Foi Deus que usou meu patrão, Deus quer me dar um negócio melhor. O pastor olhou para ele. Falou, mas você já adquiriu uma proposta melhor? Falou, nada. Não, mas não tem um amigo que te indicou algum lugar? Falou, não tem nada, pastor, nada, mas Jeová está trabalhando, Deus está fazendo alguma coisa. E o pastor, irmão incrédulo, amigo meu incrédulo, falou, esse irmão está abilolado. Mas o pastor foi na fé do irmão, falou, rapaz, eu nunca vi uma fé dessa aí não, mas... Aí o pastor tem aquele negócio, amém, irmão, vai na fé então, glória a Deus. E aí, ele falou, e tem mais, pastor, vou fazer uma campanha aqui na igreja. Vou ficar 21 dias aqui servindo a Deus de joelho na presença do Senhor, porque eu sei que Jeová está se movendo em meu favor. Jeová me ama. O pastor falou, então faz, meu irmão. O pastor chegava lá às 7 da manhã, o irmãozinho, joelho no chão, Jesus. E o pastor falava assim, Jesus responde. Jesus convence o irmão a entregar a casa. Esse amigo meu, esse é incrédulo até a ponta. E é pastor. E ele mesmo fala, cuidado, hein? Não dá sempre ouvido para pastor não, nem sempre pastor sabe o que fala. Ele falando. Irmãos, deu 1 semana e meia, o irmão sumiu. Ele falou, glória a Deus. Até que enfim tomou consciência, até que enfim tomou jeito. Agora, no domingo, ele já veio triste, né? E aí, meu querido, não deu, né? Eu falou, o quê? Eu não falei para o senhor que Jeová estava mexendo na minha vida. Eu fui chamado, rapaz, estou trabalhando agora numa multinacional e estou ganhando 4 vezes mais. Vou pagar a casa em tanto tempo, estou livre em nome de Jesus. E o que o pastor falou? Glória a Deus, eu sabia, isso é uma maravilha, isso é coisa de Deus. Não é assim? Não é assim? Jesus falou assim, Marta, Marta, você está preocupado com tanta coisa. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre Maria. Maria escolheu a melhor parte. Naquela casa estava cheio de marmanjos. Aquela casa estava cheia de homens. E o lugar de Maria não era na sala. Maria tinha que estar na cozinha, de acordo com aquela sociedade. Maria abre mão de todo e qualquer preconceito. Porque o seu amor por Deus é tão grande que Ele capacitou a passar por sobre qualquer crítica. Foi sentar-se aos pés de Jesus. Foi sentar-se num lugar onde ninguém podia passar entre ela e Jesus. Foi sentar-se num lugar onde nada podia atrapalhar ela ouvir e comer tudo que Jesus tinha para lhe dar. E Jesus disse assim, e o que ela escolheu, ninguém vai lhe tirar. Lá nos Estados Unidos,
Eu não sei se você sabe, mas eu não sei o que acontece naquele país, que alguém, em algum lugar, quando chega assim, hoje começa o inverno, alguém aperta um botão, eu não sei onde é, que o frio começa. Hoje termina o inverno, começa a primavera, alguém aperta um botão. Você passa pelas ruas, à noite as árvores estão tristes, de manhã elas estão soltando flores. As 4 estações são milimetricamente obedecidas, é impressionante. Nesse inverno, e que inverno, nesse inverno, eu perdi uma grande oportunidade. Estava nevando, tem uma varandinha assim na minha casa, estava nevando, porta aberta, e meu sogro olhando a neve lá fora, e minha sogra foi olhar a neve junto. Ô irmãos, qual foi a visão que eu tive? Estou livre, é só fechar aquela porta, meter o lacre, e deixa a natureza fazer a sua parte. Minha esposa não deixou, para não entristecê-la, eu abri a porta de novo, muito chateado, mas abri a porta de novo. Mas as árvores, o que mais tem na cidade que eu moro são árvores. Todo lugar que você vai tem árvores. E as árvores, quando chega o inverno, a primeira coisa que elas fazem, ao perceber que o inverno está chegando, elas abrem mão das suas folhas, jogam as folhas fora. É a sua beleza, é o seu encanto. Por que elas fazem isso? Quando você olha para elas, parece que elas estão mortas, mas não estão. Elas abriram mão do que é periférico para se concentrar no que é primordial. Toda a energia da árvore agora, que não se gasta mais com as flores, se gasta para a sua própria preservação. Fica toda a energia no caule, até que o inverno passa e ela novamente pode se dar ao luxo de investir no que é aparente novamente. Você que está aqui, quando na sua vida você perceber que ventos gélidos estão chegando, aprenda a se recolher, aprenda a abrir mão de coisas periféricas, deixa passar e se concentra na preservação do que é importante, da sua vida pessoal com Deus, da sua relação pessoal com Deus. Lá na frente é isso que vai te valer, lá na frente é isso que vai te sustentar, lá na frente é isso que vai ser a sua fonte de rejuvenescimento. Pode ser que um dia Deus te dê graça novamente de explodir e de ser belo por fora, mas o que mais importa é a preservação que Deus tem para o seu coração. Que Deus coloque paz e ordem no meu e no seu caos interior. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.